Como gerenciar usuários em um servidor Linux? Essa é a ideia desse vídeo. A gente entender como criar um usuário, como remover, como fazer ele participar do grupo. Então vamos lá, É bem fácil e é rápido. Em primeiro lugar, a gente tem que ver que existem pelo menos dois tipos de controle de usuário. Ou a gente controla o usuário de forma centralizada, né, a partir de um servidor distinto dos outros todos os servidores, de todas as outras máquinas, ou a gente controla naquela máquina especificamente. O primeiro tipo de controle normalmente é realizado através de um protocolo chamado LDAP. A gente vê isso, por exemplo, quando redes estão configuradas para usar o programa Samba num servidor, ou o Active Directory do Windows, né? O objetivo desse vídeo não é tratar desse controle centralizado, e sim tratar da forma como a gente pode controlar, criar e remover usuários diretamente no sistema operacional Linux, e exclusivamente para aquela máquina. Nesse caso, a gente acaba mexendo em arquivos do Linux, usando comandos do Linux para fazer isso. O que é importante? O primeiro, a gente tem que perceber que existe um arquivo fundamental chamado /etc/pswd. Tá? Esse arquivo é fundamental. Se vocês forem lá e editarem o arquivo, né, com o VI ou com qualquer outro editor, vocês vão ver linhas semelhantes a essa que está aparecendo aqui em cima, iniciando por Marcelo. Tá? As diversas linhas do arquivo pswd correspondem aos diversos usuários da máquina. Tá? Então, o primeiro campo, os campos dessa linha estão divididos por dois pontos. Ó. Marcelo, 2.x, 2.1000, 2.1000 e assim por diante. O que significam estes campos? O primeiro campus é o username. Tá? A gente deve sempre escolher um username fácil de ser lembrado, tem que tomar consciência de que letras maiúsculas são diferentes de letras minúsculas. A gente tem que evitar apelidos que vão tornar o nosso username ridículo em situações formais. Normalmente, os gerentes que administram a máquina vão querer ter formatos padrão. Então, por exemplo, vai usar só o primeiro nome, como está aqui, vai usar Marcelo Schmidt, como é que vai ser isso? Tá? Uma outra coisa importante é que se a gente puder manter o mesmo username para as diversas máquinas, fica bem mais fácil. Tá? Isso pode ser feito evidentemente com o controle centralizado, mas mesmo com este controle individual em cada máquina, a gente pode manter o mesmo username. O X corresponde à senha. Ué, mas cadê a senha aqui? Originalmente no Unix, a senha ficava ali, a senha criptografada ficava ali. Atualmente a senha fica em um outro arquivo, em um outro lugar. Então esse X, na verdade, está só ocupando o espaço da senha que no fundo está em outro arquivo, que a gente vai ver. Depois o primeiro número 1000 é o que a gente chama de User ID. Tá? Cada usuário tem um número que o identifica. No caso do Marcelo aqui o número é 1000. No caso, por exemplo, do usuário root, o número será sempre 0. Tá? É normal a gente ter números altos para os usuários criados, porque a gente tem uma série de usuários que a gente chama de pseudo-usuários do sistema, que servem para rodar alguns aplicativos, coisas assim. Então, por exemplo, o usuário Bean, o usuário Nobody, enfim, esses usuários vão ter números mais baixos. O segundo número é 1000 de novo, e esse é um identificador do grupo ao qual eu pertenço. Cada vez que eu crio um usuário com um determinado programa, ele cria um grupo apenas para aquele usuário. Então a identificação do meu grupo, do grupo do Marcelo, é 1000. Né? Onde é que estão esses grupos definidos? Estão num diretório chamado /etc/group. Vai lá, entra no sistema e dá uma olhada nesse diretório etc nesse arquivo chamado /etc/group. Depois a gente tem aqui o meu nome, o nome do usuário completo. Poderia estar ele inteiro, com sobrenome, poderia ter outros dados, em que sala eu trabalho, qual é a empresa, enfim. Na verdade aqui nesse caso foi criado apenas com o nome, primeiro nome, né?
Depois a gente tem aqui, ó, /home /Marcelo. Isso aqui é o diretório raiz do usuário Marcelo, onde estarão os arquivos, onde o Marcelo pode escrever, deletar, mover. Então a gente chama isso também de Home Directory, em inglês. Tá? É o diretório raiz do usuário. Cada usuário tem um diretório raiz. Normalmente no Linux, todos os usuários têm os seus diretórios dentro do diretório mais amplo chamado Home. Tá? E o último parâmetro, o último campo, é o que a gente chama de shell, ou login shell. Tá? É o programa que vai interpretar os comandos que a gente vai dar na interface de linha de comando. Normalmente o padrão é o shell chamado bash. Tá? Então o que é isso? É o interpretador de linha de comando. Em usuários que a gente não quer que se loguem, a gente coloca aqui um outro texto, normalmente algo como no login e tal, para que ninguém consiga entrar com esse usuário. Então, pseudo-usuários vão ter login shell, digamos assim, inválidos, para ninguém poder usar aquele pseudo-usuário. Tá? Se a gente quiser ver esse arquivo, basta vir no diretório etc, dar um vi pswd, que a gente vai ter todo o arquivo aqui. A linha que estava no slide é essa linha aqui, de baixo, penúltima linha. Muito bem. Onde estão as senhas? As senhas elas estão no diretório no arquivo shadow do diretório /etc. Então o arquivo está em /etc /shadow. Lá a gente tem as senhas. Vamos ver. vi shadow. Aqui a gente pode ver. Ah, mas cadê a senha desses usuários? Esses usuários não têm senha. Na verdade, ninguém se loga como nobody, como syslog e tal. Mas o usuário Marcelo apresenta uma senha. Aqui está a senha. Essa parte grifada é a senha. Mas não é essa a senha do usuário. Não, essa é a senha criptografada. O Linux não vai guardar a senha do usuário num arquivo, ele vai guardar a senha do usuário criptografada nesse arquivo. Né? Então, quando a gente se conecta num Linux através do SSH, por exemplo, ou vamos pegar o exemplo mais simples, através do Telnet, a nossa senha é transmitida para o servidor aplica o mesmo algoritmo de criptografia que aplicou para guardar e vê se as duas strings resultantes são a mesma. Então, nesse arquivo shadow, a gente tem as senhas. O arquivo shadow deve estar sempre conectado, linkado, coerente, eu diria. O arquivo shadow deve estar sempre coerente com o arquivo pswd. Então, cada edição no arquivo pswd deve ter uma edição no arquivo shadow. Se eu mudar o nome do usuário, por exemplo, no arquivo pswd. Para evitar que as pessoas cometam erros e achem uma discrepância entre os dois arquivos, existe um comando chamado vipw que edita alguma coisa que é a junção dos dois. Claro, não edita a senha, tá? Mas edita, faz com que todas as correções que eu realizar no pswd vão parar no shadow. Então, se alguém quiser editar algum momento o arquivo pswd, não deve usar vi pswd. Deve usar o comando vipw tudo junto. Mas nós vamos ver nesse vídeo que talvez não seja muito adequado e há outras maneiras de a gente gerenciar os usuários sem editar diretamente o arquivo pswd. Como é que eu vou criar um usuário? Se eu fosse criar um usuário manualmente, com a sequência de tarefas, eu teria que fazer o usuário assinar um termo de compromisso, que ele concorda com a política da empresa, teria que editar o arquivo etc/pswd, editar o arquivo /etc/shadow, teria que adicionar o usuário ao arquivo /etc/group para saber a que grupo o usuário pertence, configurar a senha inicial, criar um diretório raiz para ele,
copiar arquivos de inicialização para esse diretório raiz, configurar o e-mail, verificar se está tudo correto. São muitos passos. Então, quando a gente tem uma tarefa com muitos passos, há uma possibilidade grande de se cometerem erros. Então a gente tenta simplificar o processo a partir de algum outro programa, a partir de um script. Tá? E o que eu recomendo que vocês façam para criar, remover, alterar usuários é utilizar scripts disponíveis no próprio sistema operacional. Então existem 2 scripts tradicionais para criar um usuário. Um deles se chama UserAdd e o outro AddUser. É assim mesmo. Qual é o problema do script UserAdd? O problema desse script é que ele não cria o home directory do usuário. Então, após criar o usuário, vai ter que criar o home directory, vai ter que definir a senha, vai ter que ver as autorizações de escrita e leitura do home directory desse usuário. A minha recomendação é que use um software chamado AddUser. Tá? Como é que funciona? A gente escreve AddUser e o nome do usuário. Ele é bem simples. Ele vai fazer perguntas e vai permitir com que a gente crie esse usuário e crie o diretório dele, essas coisas todas. Vou mostrar para vocês. Então, add user teste. Então ele criou já, ele criou o usuário teste. Ele criou um novo grupo chamado teste, né, que é o grupo default desse usuário, adicionou o usuário a este grupo, criou o home directory, o diretório raiz, tá? E ainda está pedindo a senha. Vou botar como senha teste, tá errado, mas... Depois de preencher a senha, ele pede para preencher aqueles dados lá do nome completo e tal, se quiser. Vou botar Marcelo. Ele pede, eu posso preencher outros dados, número da sala, um monte de coisa, mas não vou preencher. No final ele pergunta se essas informações estão corretas. Veja que o Y está em letra maiúscula, então o padrão é sim. Então eu dou um Enter, está tudo correto. Criou. Como é que eu sei que criou? Vou dar um VIPW. Olha aqui embaixo. Está aqui o usuário teste. Então ele criou o usuário. Como é que eu sei que ele criou o home directory? Eu vou dar um cd/home ls, tá lá o home directory do usuário teste. Tá? Então, o comando AddUser é muito bom. Como é que eu removo esse usuário da mesma maneira? Existe um comando chamado deluser. Deluser test. Removeu. Então a minha recomendação é que use o comando AddUser para criar o usuário e use o comando deluser para deletar, para remover o usuário. Se a gente precisar mudar a senha desse usuário, eu vou criar de novo. Se a gente precisar mudar a senha desse usuário, basta usar o comando passwd, o nome do usuário, teste. Aí eu mudo a senha para teste1, por exemplo. Tá? Então isso também é uma coisa importante, modificar a senha. Uma última questão importante é que alguns usuários eles devem poder administrar a máquina, eles devem se tornar superusuários. Então existem 2 maneiras. A maneira mais simples é editar o arquivo etc/group e colocar o username que a gente quer que seja superusuário no grupo sudo. Aqui, ó, vi/etc/group, que é o arquivo que tem os grupos. Aqui estão todos os grupos. Se eu procurar por Marcelo, que é um dos usuários, o Marcelo está no grupo DIP, está no grupo plugdev. Bom, isso foi criado padrão. Mas existe um grupo chamado sudo. Está aqui ele. E eu devo acrescentar nesse grupo todos os usuários que eu quero que possam exercer a função de superusuário. Tá? Se o usuário estiver aqui,
Quando ele der o comando sudo su, vai aparecer um prompt, ele vai colocar a senha dele normal e ele vai se transformar em superusuário. Então, a maneira mais fácil é mexer no arquivo /etc/group e acrescentar o usuário que a gente quer que seja superusuário nesse arquivo, tá? Mais especificamente no grupo sudo. Outra maneira seria mexer direto no arquivo do software sudo, tá? Aí tem que editar o arquivo /etc/sudoers e acrescentar lá o usuário da mesma forma que está o root. Mas eu recomendo a primeira questão, a primeira forma, porque vai ficar bem mais organizado. Então nós vimos como criar um usuário, como remover um usuário, como mudar a sua senha, como transformá-lo em superusuário. Certo?